Bom, agora nós falaremos sobre a sociedade e a solidariedade em Durkheim, né? Inclusive dando prosseguimento às aulas sobre Durkheim que tivemos antes da paralisação das atividades. Né? A solidariedade para Durkheim, ela, primeiro entendendo o que é o conceito de solidariedade. Solidariedade é a ideia de que hajam laços que aproximam os indivíduos de uma sociedade. Para o Durkheim, a perspectiva de solidariedade, ela cria o próprio tom de uma sociedade. Ela é a própria ordem que organiza uma sociedade. E para ele existem duas formas de solidariedade. A que ele concebe como mecânica e a que ele concebe como orgânica. O texto aí ele vai mostrar a diferença entre cada uma. Não é? Uma sociedade dita como praticante de uma solidariedade mecânica, ela é compreendida como uma sociedade tradicional, né? Pré-capitalista, pré-industrial. Nesse tipo de solidariedade, né, a sociedade que a pratica, ela vai ter um senso coletivo gigantesco, ela vai ter um senso de padronização dos processos culturais, dos processos sociais muito grande, porque nesse tipo de solidariedade os grupos sociais eles serão bem contidos, haverá poucos estímulos sociais dentro desse grupo. Então é uma sociedade compreendida como mais fechada, como uma sociedade menos dinâmica, né, mais engessada. Então há poucas alterações em uma sociedade que pratica solidariedade mecânica. Então nós sabemos que os adventos industriais eles vão inundar o mundo de coisas novas a todos os momentos. Então, na solidariedade mecânica, isso não existe ainda, porque ela é pré-industrial. Né? Então, é uma sociedade mais padronizada. As pessoas são parecidas porque há menos estímulos para que elas sejam diferentes, há menos coisas diferentes acontecendo nesses lugares. Então, a caracterização de uma sociedade mecânica, ela é de próximos, né, de pessoas que de fato pertencem a grupos e elas não se diferem muito dos indivíduos que compõem esses grupos. Basicamente, a gente pode perceber isso com uma certa proximidade da realidade em filmes que mostram né, a Idade Média ou períodos anteriores à própria Idade Média. A organização daqueles indivíduos, a forma de se organizar na sociedade, a forma de atuar na sociedade, a variedade de ações que os indivíduos têm, de papéis sociais que os indivíduos têm, elas são muito mais contidas, elas são muito menos diversificadas, diferentemente do que acontece na solidariedade orgânica. Numa sociedade que pratica a solidariedade orgânica, elas são muito mais dinâmicas, né? Elas normalmente são designadas a sociedades urbanas, onde houve, né, por consequência principalmente do êxodo rural, né, uma concentração muito volumosa de indivíduos, né, de pessoas. Ela vai ser uma solidariedade que vai ocorrer após a divisão do trabalho capitalista, né? E isso vai criar várias individualidades, pessoas que exercem atividades diferentes e que preenchem espaços individuais dentro de uma sociedade. Né? O exercício da profissão vai singularizar indivíduos, vai criar a possibilidade de que indivíduos preencham espaços inexistentes nas sociedades anteriores. Então, ela é uma sociedade muito mais complexa do que a sociedade mecânica, porque na sociedade orgânica eu tenho uma multiplicidade de ofertas, uma multiplicidade de padrões sociais que os indivíduos podem exercer. Então, a característica é completamente diferente. É uma sociedade engessada, que é a mecânica, para uma sociedade completamente dinâmica, que é a sociedade pós-industrial, pós-urbana, que é a orgânica. Eu até coloquei aqui
duas tabelas, né, que mostram comparativamente o que cada tipo de solidariedade ele produz, né? É basicamente o que já havíamos mencionados anteriormente, né? Uma sociedade simples para uma sociedade complexa, uma sociedade onde os indivíduos são mais próximos, né, mais semelhantes, para indivíduos diferentes, onde cada um tem sua especialidade, né, exercidas e praticadas principalmente por sua função no exercício do trabalho, né? Aqui, inclusive, a própria ideia de trabalho, né, na linha anterior, aqui a própria possibilidade do mecanismo coercitivo, né, de como ele ocorre. Aqui nós temos na mecânica uma sociedade ainda estruturada por processos monarcas, né, por processos inquisitivos. Né? Aqui nós temos uma sociedade mais aberta à ideia da política, né, do exercício dela, enfim, até a própria atividade econômica, que se torna muito mais complexa na sociedade orgânica pós desenvolvimento industrial. Né? Dois outros conceitos importantes do Durkheim é a ideia de moral e de anomia. Inclusive, os dois conceitos eles são muito próximos. Né? Primeiro, a ideia de moralidade ou de moral, ela parte do princípio de que, de fato, é a moral que vai produzir ou que vai representar a solidariedade. Então percebam que tem tudo a ver com o conceito que falamos anteriormente de solidariedade. Então a moral produz solidariedade, produz proximidade entre indivíduos. E a anomia, né, já chegando ao conceito de anomia, ela é completamente o oposto. Né? A anomia é a perda da moralidade, ela é a perda dos valores. Né? Ela no próprio conceito etimológico da palavra, anomia significa em grego sem lei, não é? Ausência de regras. Então, um sistema anômico é um sistema desorganizado, uma sociedade anômica é uma sociedade atrapalhada. E o Durkheim ele acaba utilizando esse conceito de anomia para retratar a sociedade europeia, né? O quadro histórico em que passava a sociedade europeia. E esse quadro é, de fato, a transição do modelo feudal para o modelo capitalista. Né? Ele analisa que essa transição ela é muito atrapalhada, ela cria um desregramento gigantesco nos centros urbanos. Nós temos duas imagens aí que vão mostrar. Primeiro, elas mostram o progresso, né? Talvez um dos maiores símbolos do progresso durante o século XIX seja essa primeira imagem que eu vou apresentar com o cursor aqui, né? A ideia da construção de ferrovias. A ferrovia era o progresso chegando. Então, nessa imagem, nós temos uma demonstração do progresso. E aqui na outra imagem, aqui um pouco abaixo, nós temos as indústrias, né, a pleno vapor nos centros urbanos europeus. Percebam como as cidades que apresentam essa dinâmica, elas são cidades completamente atrapalhadas. A gente está falando de centros urbanos que aumentaram o número de população de uma maneira rapidíssima. Não é? Pessoas migraram em grandes volumes para os centros urbanos, criando transtornos sociais gigantescos. Um grande fluxo de pessoas saíam dos campos, agora esvaziados, né, da transição feudal, e se avolumavam, se aglomeravam nas cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de ofertas de acesso, né, de alcançar determinados serviços que não poderiam ser ofertados em outras áreas, e tudo isso criou um problema gigantesco na construção e na própria manutenção dos valores da própria sociedade. Né? O trabalho ele foi altamente explorado durante esse período. Eu coloquei no Moodle um texto algumas semanas atrás sobre essa perspectiva, sobre a visão do Engels da cidade, ou das cidades, dos centros urbanos europeus, principalmente de Londres e de Paris, durante esses períodos, né, durante o século XIX. E era 18 e 19, mas principalmente do século XIX, que foi quando ele produziu, né, o texto.
E ele fala sobre como a cidade era completamente atrapalhada, como não havia regramentos que direcionavam o comportamento do indivíduo, né, do indivíduo no centro urbano. E isso mostra a preocupação do Durkheim durante períodos anteriores, mas mostra a preocupação do Durkheim com essa sociedade atrapalhada, com essa sociedade sem valor, sem moral. Né? Ele coloca, inclusive, que a própria ideia de dessa perda de valor, ela tem tudo a ver com o esfacelamento, né, com a fragilização das instituições tradicionais. Ele compreende, inclusive, como instituições tradicionais a família e a religião. Ele acredita que quando essas duas instituições elas começam a perder valor, e elas perdem valor por quê? Porque há o advento capitalista e, sobretudo, há a divisão do trabalho, há a possibilidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, né, com a oferta do seu serviço. E isso vai esvaziando as instituições tradicionais, tanto a família quanto a religião. Isso vai criando uma alteração da moral. Então, da mesma forma que o Durkheim compreende a divisão do trabalho como algo, como a fagulha que vai dar origem ao sistema anômico, ele também compreende o trabalho, a divisão do trabalho, a função do trabalho, como a possibilidade de superar o quadro anômico, porque é uma outra organização social complexa, né, urbana, que vai possibilitar uma rearticulação, uma reorganização social através de novas morais, de novas condutas do próprio corporativismo, né, da união de grupos, e pode causar sim uma superação do quadro. Ele inclusive ele teoriza que é difícil isso acontecer na prática, porque uma padronização de indivíduos próximos que executam funções parecidas, que pensam mais ou menos de forma parecida, isso não é o problema, né? Uma articulação de indivíduos próximos não é o problema. Mas se pensarmos numa aglomeração do próprio trabalho e de atividades diferentes tendo apenas como um representante ou poucos representantes, isso criaria uma ideia de disputa. Então haveria disputa entre esses grupos e isso tornaria a sociedade novamente anômica, causando um ciclo de anomia. Então, a ideia de que os grupos de trabalho, né, os grupos do exercício de funções específicas, eles são organizados e devem se organizar, beleza, isso é uma realidade que pode superar quadros anômicos. Mas quando eu penso numa totalização da organização através de representantes, isso de determinados grupos, isso causaria disputas para o alcance do poder através de benefícios, de favorecimentos a determinados grupos. E isso criaria novamente um retorno ao quadro anômico.